Pela primeira vez no Brasil, o número de pessoas que não leem é maior do que o número de leitores, segundo a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil de 2024. Sabemos que hábitos são cultivados na infância, mas como nós, mães e pais, podemos ser agentes ativos de mudança dessa realidade? Vamos descobrir no episódio de hoje. Olá, meu nome é Bruna e esse é o Pod Clean, o podcast da Clean. Para falar desse assunto comigo hoje, nós convidamos a Áquila Moreira. Bem-vinda, Áquila! Olá, gratidão, muito bom estar aqui com vocês. Áquila, eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre a sua profissão e o que você faz. Eu sou arte educadora. Aí você fala assim, nossa, mas o que é isso, arte educadora? Que coisa difícil, né? Eu comecei a contar história quando eu era criança. Meu pai é um excelente contador de história e lia livros para mim. Então, meus primeiros espectadores eram as espigas de milho do sítio do meu avô. Então, eu sempre fui apaixonada pela arte. Depois eu fui para a área da educação da pedagogia e as artes cênicas, né, que eu sou atriz também, o teatro de bonecos. Aí eu descobri que essa soma de tudo isso, como se faz a arte e a educação, mas em todos os momentos, da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, porque eu trabalho de 0 a 100 anos. E aí eu entendi que essa é a profissão, arte educadora, que reúne todas as linguagens, a literatura, o teatro de bonecos, a música, a dança, que são as minhas paixões, porque eu acho que o ser humano se torna alguém melhor. A arte, ela é algo que muda de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, eu sou arte educadora e é isso. Fazendo esse link com a questão da leitura, Áquila, vamos começar do começo. Sim. O que faz uma criança gostar de ler? É uma personalidade ou é o ambiente que ela está inserida? Olha, é um ambiente. É um ambiente. Eu demorei 17 anos para ser mãe. E quando eu descobri que eu já trabalhava com educação, são 32 anos na área de educação, e nesse processo eu já comecei a contar histórias para a Ayla e ler livros, fazer mediações de leitura desde a minha barriga. Então, assim, e esse ambiente é muito favorável, né? A gente pensa às vezes assim, algo sobrenatural. Nada, gente. O menos é mais, tanto na arte como na vida. Então, prepara um cantinho no quarto, que seja um tapete. Aquele vai ser o cantinho de você ler desde a barriga ao bebê. Então, assim, o ambiente é muito importante. Um ambiente especial que a criança automaticamente vai saber que aquele é um cantinho dela e com o seu avô, com o seu responsável, enfim, o pai, a mãe. Então, assim, eu acredito que preparar esse ambiente do leitor, né, é muito, muito importante. Esse processo, assim, esse cantinho especial da leitura vai criar um ambiente muito lúdico. Você já trouxe, então, uma próxima pergunta. Tem idade para começar a ler? Não, não tem idade, não tem idade. É desde o ventre. Os estudos provam, né, que o feto, a partir dos 5 meses de gestação, né, ele já ouve e reconhece a voz da mãe, do pai, dos avós, principalmente da mãe, né, que é esse ser mais presente. Então, que delícia! Desde a partir do 5º mês, assim, desde quando eu descobri que eu estava grávida, que eu não tinha completado nem 3 meses, eu já colocava a mão na barriga, já contava as minhas histórias e contava outras histórias. Então, assim, esse reconhecimento. E é uma cura para a mãe que está vivendo, eu mãe de primeira viagem, para a mãe que está vivendo esse momento, para a criança que está no ventre da mãe. Então, assim, desde o começo. Crianças maiores já, por exemplo. A gente percebe que alguns pais acreditam que mas minha criança não tem paciência para ler. Como é que eu lido com isso? Olha, na verdade eu não tenho paciência. Essa é a resposta. Eu não tenho paciência, eu não gosto de ler, isso não é algo importante para mim, não faz sentido para a nossa casa, não faz sentido para a nossa cultura. Infelizmente, o nosso país, ele é um dos países que menos há, né, como você, no início dessa reportagem. Então, assim, esse estímulo precisa vir
não só dos pais, mas assim de toda a família. E algo muito interessante, eu vi esses dias um vídeo que foi montagem, mas eu achei interessante. Então, a mãe e o pai com o celular e a criança com o celular. Aí o pai cutucou a mãe e falou assim, vamos trocar. Aí o pai pegou um livro, a mãe pegou um livro, a menina olhou, uma menina grande, de uns 8 anos, e mudou de atitude. Lógico, seria maravilhoso, né, gente? Vamos falar a real. Só que não, isso não vai acontecer de forma natural. Mas eu acho que nós temos que ter na nossa vida recomeços. Recomeçar sempre. A mudança leva tempo. Então, se meu filho tem 10 anos e eu nunca li com ele, nem vou ler mais. Vai sim, observa o que ele gosta, seja um jornal, né, um filme que ele assistiu, que tem um livro desse filme, sempre vai ter algo que é do interesse dele. E uma dica que eu dou, que eu gosto muito de fazer com a Ayla é apaixonada. Quando nós vamos no shopping, que ambiente que a Ayla quer ir? Normalmente a criança quer ir aonde? Loja de brinquedos. Loja de brinquedo. Mas é um costume meu e do meu esposo Evandro. Ela ama ir nas editoras, na livraria. Então, assim, que tal você falar assim, filho, vamos tomar um café, um milkshake, mas nós vamos especificamente na livraria tal. Ou procure livrarias também, que não seja talvez dentro de shopping, talvez, mas assim, faça um programa específico para ele escolher um livro. Esse é um bom começo, então fica aí uma dica. Uma ótima dica, um passeio que envolva a literatura. A literatura. E como a gente consegue escolher os livros determinados para as fases da infância? Sim. Tem alguma orientação sobre isso? Olha, os narradores, né, que são os contadores de histórias profissionais, a gente que estuda a fundo a arte da contação de história, nós acreditamos muito, né, tem muitos estudos focados nisso também, que não há, tipo, livros para faixa etária. Quem faz muito isso é a escola, né, porque há um mercado industrial enorme atrás disso. Então, assim, livros para crianças de 0 a 3, livros para crianças, porque isso é todo um comércio também. Mas nós pais que vamos estar em casa, qualquer livro que você tiver, você vai adaptar conforme a idade. Mas umas dicas básicas. Crianças de 0 a 3 anos, fábulas, bichos, brinque com a voz, brinque com ursinhos de pelúcia, com dedoche, fantoches. Já trouxe uns brinquedos aqui para mostrar para vocês hoje. Coisas muito simples que vocês vão ter na sua casa, no seu ambiente. Então, assim, trabalhe assim, essa faixa etária até os 3, fábulas, né, onde vai ter muito bicho. As crianças amam bicho. Você vai trabalhar muito e ajudá-la muito na fala, na dicção da fala. E aí, essa faixa etária que vem dos 3 em diante até os 6, você pode trabalhar... Gente, as crianças são apaixonadas por contos, no geral, assim, contos clássicos, né? Não só da Disney. Não tem problema nenhum você trabalhar contos da Disney, mas nós temos contos antigos, contos da nossa cultura. As crianças sabem como a cidade de São José do Rio Preto nasceu, por exemplo, né? Tem um conto, né, do Pássaro Azul, lindíssimo, tem no meu canal, vocês podem assistir lá. Mas por que, assim, e contar a sua história? Isso é demais. Livros que não vai ter a sua história, mas as crianças vão se apaixonar e começar a escrever suas próprias histórias com os pais, né? A gente brincadeiras de conto. Então, assim, aí começa a faixa etária de 7, 8, que é a faixa etária da minha. Gente, aí é aventura, ação e aventura. Então, todos os livros, histórias que contam sobre ações, eles amam. Aí a faixa etária já de 9, 10, eles adoram o terror. Mas não tem problema nenhum. Assim, é um terror, né? Para a idade. É um terror para a idade, é um terror que vai trabalhar esse medo. E o medo faz parte da infância. A criança precisa sentir medo, é um medo bom. É um medo que vai dar força para ela. E a literatura, ela traz esse suspense, né? E talvez você tenha uma religião, histórias bíblicas são essenciais para o caráter da criança, histórias morais. Você não fala, estou falando aqui de
uma religião em si, mas estou falando no aspecto assim de o provérbios, os salmos, as próprias parábolas trazem conhecimentos do caráter mesmo do ser humano, sabe? Do respeito, do amor. Então são histórias lindíssimas que vai ajudar muito o seu filho a refletir, a pensar. São histórias que mudam a nossa história, né? A gente vive numa sociedade digital. Sim. É inegável, a gente não pode brigar com isso. Você já deu algumas orientações, algumas dicas, criar esse ambiente desde muito pequeno, para que a criança consiga se sentir confortável e criando esse hábito. Como é que a gente compete com o mundo digital? É assim, é uma coisa que eu converso muito com os pais nas escolas. Quem trouxe esse celular para a criança foi o seu próprio pai, né? Igual a minha tem 8 anos, ela não tem celular. E a gente não decidiu ainda que idade ela terá um celular. Mas eu acho que não é competir. Você sabe como você consegue que um cavalo tome água? Precisa estar com sede. Não. Não? Você precisa colocar sal na boca do cavalo. Porque às vezes, principalmente a gente está falando de crianças mais velhas, né? As crianças mais novas, se você pega algo lúdico, algo especial, vai para aquele cantinho, dificilmente ela não vai querer ler um livro. Dificilmente. Né? Só se ela tiver alguma necessidade especial que ela não consegue parar, e daí é uma outra conversa. Uhum. Mas você coloca sal na boca dessa criança, você vai estimular essa criança. Você já deu um presente, um livro de presente para o seu filho? Então você não vai falar, você vai falar assim, e aí você pode fazer uma rotina, as crianças precisam de rotina. E quando você senta com seu filho e você cria essa rotina, por que não nessa rotina, antes de dormir, ter um momento da leitura? Então lembra o lance da livraria? Vai lá e compra um livro. Inclusive você pode comprar o meu, tá, gente? Qual é o seu Fazendo livro? um momento assim de marketing. Qual que é o seu livro? Meu livro é A Festa Encantada, da Editora Paulus. A Editora Paulus tem aqui na nossa cidade, em São José do Rio Preto, ou você pode adquirir tanto pelo site da editora, como também pela Amazon. O livro é um livro para todas as idades, é um livro que traz os animais, mas traz a personagem do menino e da menina, que é a Mel e o Samuca, e ele resgata essa primeiríssima infância, ele resgata na história, que é uma brincadeira, uma festa de aniversário, que as crianças amam em festa de aniversário, Sim. mas resgata assim, eu sou criança e preciso curtir esse momento vai passar, esse momento, né? Então, infelizmente, as nossas crianças não querem ser crianças, né? Eu sei que tem a fase que a gente quer crescer mais rápido, né? Mas o livro, ele resgata essa ser criança, né? E ser criança é bom demais. Aquila, agora vamos talvez para uma parte mais prática. Não sei contar história. Até quero, acho interessante, acho bacana, mas como é que eu faço isso? Pensa em 3 princípios muito simples. Início, meio e fim. Tá. O início, ele tem que, né, ele vai começar, era uma vez, né? Ai, preciso te contar uma coisa. Todo ser é curioso. Pensou, Bruna, eu falo assim, olha, Bruna, eu preciso te contar uma coisa, mas depois do programa eu te conto. Mas ainda nesse sussurro ficou ainda mais interessante. Então, assim, eu vou trabalhar com o meu tom de voz, com a minha expressão facial. Isso, a gente brinca no português que é a onomatopeia. Então, eu vou colocando sons. Lembra que o menos é mais? Mas não é porque é menos é mais, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer de uma forma lúdica, criativa. Eu tenho uma meia na minha casa. Uma meia, gente, uma meia. Quem não tem uma meia, né? E lógico, isso daqui é uma meia, papelão e papel. Só isso, gente. Não tem um olho diferente, você tem que ir no artesanato comprar. Olá, gente, tudo bem? Ai, 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 ai. Olá, Bruna, estou tão feliz de estar aqui. Oh! Então, assim, eu vou fazer uma voz, são crianças pequenas. Eu faço boneco de 0 a 100 anos. E ele é encantador para pegar o livro. Vamos lá escolher um livro hoje? Ai, 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 filhota, qual livro será que nós vamos ler? Ai, 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 estou tão ansioso. Ai. Então, eu vou pegar uma meia e vou brincar, né? Eu vou pegar um pedaço de tecido. E esse tecido, né, pode ser o que quiser. Então, assim,
Crianças pequenas, grandes, a música é muito importante. A música. Muito, essencial, essencial. Então assim, eu vou brincar, roda, 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 puxa, puxa. 1, 2, 3, atenção que nós vamos agora contar uma história. Era uma vez um mar, tchá, tchá, uma árvore, olá árvore, e ela balançava, balançava, balançava. Uma coisa que meu esposo fez com a Ayla no momento do banheiro, que ela ia fazer número 1, número 2, aquela idade de 2, 3 que eles querem que a gente fique presente. E era milhões de histórias, eram milhões de vilões. Vilão do guarda-chuva, vilão do banheiro, vilão... Então, assim, daí você vai criando a criação do conto entre pais e filhos cria elo, afetividade, olho no olho, isso é fantástico. Então você vai pensar em coisas que você tem na sua casa. Aqui já é um pouquinho mais elaborado, que são 2 bolinhas de isopor com um olhinho. Aqui é um pedacinho de arame que você vai colocar aqui no seu dedo. Oi, gente, tudo bem? Ai, 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 tô tão feliz de estar aqui com vocês. Uau! Ai, Áquila, não tenho nada disso em casa, mas você tem um lápis. O que você pode fazer com lápis, gente? Posso fazer muitas coisas. Às vezes eu tenho 2 filhos, um pequeno e um grande. E é tão legal, porque essa criança maior, ela vai observar você fazendo com a pequena e automaticamente ela vai começar a fazer com o irmão. E é uma delícia. Eu brinco assim, né? Infelizmente eu não tive o segundo filho, gostaria de ter tido, né? Mas eu sou muito grata por ter a Ayla. Mas eu brinco que quem tem 2 filhos, o segundo é um excelente professor para tudo, tanto para o bem como para o mal. Acho que você tem 2, né, Bruna? Opa! Então você sabe me dizer muito bem. Sim. Como é isso. Olha aqui, você vai ter um lápis preto e um batom e você vai brincar, ó. Oi, gente, tudo bem? Ai, que legal, tô tão feliz. Eu quero ouvir uma história, por favor, ouvir uma história. Então você pode usar esses bonecos para o início da história, para o final da história. Então as crianças grandes vão adorar. Você olha, você pode desenhar aqui uma boca e um... Ai. Então assim, com o corpo eu posso desenhar aqui, São milhões de ideias para você usar um lápis. Eu trouxe, 3 recursos, mas olha, o leque, Bruna, é enorme. De coisas que nós temos, um leque. E um leque também. Já imaginei um leque. Um leque também. Uma almofada também, que é o meu capacete. É porque, assim, eu sempre falo nos treinamentos de contação de história. Os objetos se tornam possibilidades. Então, quando o pai, a mãe, o professor talvez que vai estar nos assistindo, ele olha para os objetos que estão ao seu redor, essa xícara mesmo, eu já estava pensando várias coisas com elas. Você vê que tudo isso são possibilidades que vai se tornar o que você acreditar. Isso nós precisamos resgatar a infância das nossas crianças. E a contação de história, a mediação na leitura, ela resgata essa infância que está se perdendo. E nós, como pai, temos... Quando o neném nasce, a gente fica ansioso. Quantos quilos ele ganhou? Ele está comendo? Está crescendo? E a gente fica até hoje, né? A preocupação da mãe é se está tudo bem. E, gente, e o emocional dessa criança, que é esse conto, essa literatura, esse conhecimento, é tão importante como o conhecimento da matemática, né, da história, da ciência, é esse momento desse elo com o mundo, porque assim, realmente, quando você abre um livro, você viaja para o mundo todo. E isso é uma delícia. Eu tô aqui encantada, fiquei até só ouvindo, imaginando possibilidades para trazer para os meus filhos. Eu tenho que contar uma história todas as noites. Eu sou uma criadora de histórias diárias. Ai, que delícia. Mas confesso que não uso alguns aparatos. Talvez eu possa incrementar esse momento. Fiquei aqui encantada. Se eu, que sou uma adulta, fiquei aqui encantada com um pedaço de tecido, com um lenço, imagina as crianças. Obrigada por isso hoje. Eu agradeço. Foi incrível aprender com você e eu acho que a gente se reapaixona pelas coisas. A arte é encantadora. Os livros são portas mágicas que despertam curiosidade e criatividade nas crianças.
E cultivar o gosto pela leitura desde cedo fortalece os vínculos e abre portas para um mundo de descobertas. Por isso, a gente espera que esse episódio tenha te inspirado. Até o próximo Podclean.